Olha, eu acho o seguinte, eu nem concordo tanto assim com o Holiday em relação a que essas críticas ficassem veladas, porque é bom dar uma sacudidela no Tarcísio Gomes de Freitas. Porque a forma do Salles se expressar foi muito agressiva, foi muito incisiva, é o estilo dele, né? Mas eventualmente talvez ele tivesse segurado o tom, seria mais interessante, que é uma crítica de um amigo, de um aliado, pelo menos por enquanto. Mas a questão que se coloca eu vou tocar no ponto nevrálgico, que a meu ver, que é o problema do Tarcísio. Ele não está nem aí para a guerra ideológica. Militar, ele é um positivista, do tipo daqueles militares positivistas dos anos 70, que eventualmente não estavam nem aí para isso que se chama de guerra cultural. Guerra cultural é você ocupar espaços na cultura, nas instituições, e depois aparelhar todas as instituições, aparelhar toda a máquina de grande mídia, toda a máquina universitária, toda a máquina do judiciário, toda a máquina do governo, da educação, e eventualmente não adianta você ganhar um governo pela direita, porque a banda vai tocar pela esquerda, ou seja, as universidades, o judiciário, todos têm um viés ideológico. E o Tarcísio não se tocou ainda para isso. Então, o tino político, sociopolítico, cultural dele é muito ruim, embora ele seja um grande gestor, um grande técnico, um homem que saiba, como nenhum outro, das questões nevrálgicas do país, das questões de fomento, educação, economia, infraestrutura. Ele ainda é muito ingênuo nessa questão e ele é levado a não se preocupar por isso. Eu tenho essa impressão por gente como Gilberto Kassab, que quer eventualmente, por oportunismo, estabelecer e falar com o xixá no ouvido dele, não entra nessa guerra cultural, não entra em batalha com o judiciário, não entra nessas questões. E aí o que acontece? É um governo que dá subsídio para museu LGBT, nada contra. Sou amigo do Holiday, eu sou meio esquisito também, não tem problema nenhum. Mas a questão é o movimento identitário LGBT, o movimento racialista. Você tem a TV Cultura, que eu vivo fazendo debates, inclusive com o nosso querido Holiday, lá no show da manhã, que eventualmente é todo aparelhado para uma esquerda. É a Vera Magalhães que domina aquilo ali, é o Marcelo Tais, são ativistas notórios, progressistas de esquerda, que sentam a lenha no Bolsonaro, sentam a lenha na direita, sentam a lenha no corismo, que passam pano para essa ditadura do judiciário que a gente tem no Brasil, ditadura subliminar que fala em nome da CIA, e aí o Tarcísio também não fala a respeito disso. Ou seja, não basta ser um gestor, não basta ser um homem técnico. Aí sim o Salles tem razão, ainda que de maneira agressiva que ele tenha falado, ele tem razão nesse seguinte sentido. Combater a esquerda não é só fazer uma boa gestão. Eu tenho certeza absoluta que o Tarcísio está sendo e será um grande governador para São Paulo. Mas você não pegar o todo, por exemplo, a própria reforma tributária, que é uma questão econômica, que a gente está falando aqui. O que a reforma tributária errou, incidiu num grande erro dela? Centralizar muito mais ainda os impostos do governo de esquerda, meu Deus. Então, o Tarcísio, que deveria ser, né, um porta-voz, o governador do maior estado do país, que é um homem que foi eleito pela direita, deveria bradar contra essa centralização, e não. E falar que está 90% de acordo. Pode ser para a questão de autopromoção, de projeção, de estabelecer como ele é, e ele é mesmo, não é fingimento, uma direita civilizada, uma direita ponderada, sem os arroubos verbais, mas ele tem que demarcar a posição. Ele não pode financiar movimentos LGBTistas, trans ou coisa do tipo, que a gente sabe que a reboque, a guisa de combater preconceito, esses movimentos têm o objetivo de dividir a sociedade. Ele não pode deixar a TV Cultura da esquerda e ele não pode fazer propaganda para o governo, posando ao lado do Haddad, dizendo que a reforma é maravilhosa, sendo que todo mundo sabe que ela não é. E quem sabe que nem leu direito essa reforma, que foi aprovada a toque de caixa, com 7 bilhões de emendas. Ou seja, nesse sentido, Holiday, eu acho que o Salles, volto a dizer, ressalvado a forma um pouco truculenta, ele tem razão. O Tarcísio, eu acho que ele não tem cancha e não tem experiência política para saber guerrear com a esquerda com os instrumentos que o Bolsonaro tinha, que o Ricardo Salles tem, que outros políticos mais experimentados que ele, que é um grande gestor e um grande técnico, eu volto a dizer, Tarcísio, ainda não tem. Então, eu acho que ele está mal acompanhado, mal assessorado por gente como o Kassab, que eventualmente sopra para ele por oportunismo político, para não entrar nessa seara de guerra ideológica, guerra cultural. Mas não entrando nessa guerra cultural sociopolítica, a direita vai ser anulada e vai se transformar numa direita liberal, asséptica, limpinha, aos moldes do que a Rede Globo quer. Não é à toa que a Globo News já está elogiando o Tarcísio como direita civilizado. Direita civilizado é o quê? É o Tucano.
é o PSDB. Se você quer um teatro das tesouras, um cara de esquerda e um cara menos de esquerda, como era PSDB e PT, então vai nessa, Tarcísio. Agora, eu acho que não é o que você quer e não é o que o eleitorado que te elegeu para te colocar aí como combatente dessa esquerda, que inclusive está oprimindo, está censurando, está perseguindo e prendendo conservadores, políticos, jornalistas, cidadãos, transeuntes de todo tipo. Eles querem exatamente uma posição mais firme em relação à ditadura do judiciário, em relação aos movimentos identitários que preconizam a divisão entre os povos, divisão de raça, de gênero, de sexo, em relação à TV Cultura, a grandes meios de mídia de massa que a direita perdeu todos. A Jovem Pan aqui virou uma coisa meio nem lá, nem cá. A gente sabe o que é, por que é. E, eventualmente, é isso. Não basta ter técnico. A gente precisa de pessoas que saibam fazer a guerra cultural, a guerra ideológica, em que nós, da direita, estamos perdendo feio. Com essa postura leniente em relação à oposição, como que é o Tarcísio, aí fica difícil. É posição nossa, situação, né?